Tem autor que fica meses cuidando do texto, da capa, da revisão, mas só pensa no leitor quando o livro está pronto. E isso, minha gente, é um erro. Eu digo isso que eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Autores com livros muito bons, que são trabalhados, que chegam no dia do lançamento sem ninguém esperando por eles, acredita? Gente, o lançamento não começa quando o livro chega da gráfica. Ele nasce quando você começa a construir a ponte entre a sua obra e as pessoas que precisam dela. E muita gente imagina que o livro fica pronto, ele entra numa plataforma, aparece numa livraria e os leitores vão correr simplesmente para comprar esse livro. Seria ótimo se fosse assim, mas na vida real não funciona assim. O livro ele não se vende sozinho. E aqui preciso ser muito claro. Isso não significa virar influenciador, dançar em rede social ou transformar sua própria vida numa vitrine. Não é nada disso. Mas também não dá para guardar o silêncio completo durante todo o processo de escrita e de publicação e no dia do lançamento esperar que alguém corra lá para comprar o seu livro, que não conheceu nada, não sabe nada a respeito. Sim, livro é obra, mas também é comunicação. E para a gente ter uma comunicação com o livro, a gente tem que ter uma relação. E antes do lançamento, o autor precisa construir algumas coisas. Vamos lá. Não todas de uma vez, não com desespero, mas com uma consciência. E a primeira delas, clareza sobre quem é o seu leitor. Quando eu pergunto para autores quem é o leitor da sua obra, a maioria diz é para todo mundo. Gente, desculpa dar uma real aqui, mas para todo mundo não dá. Livro para todo mundo, na prática, não fala profundamente para ninguém. Quem é a pessoa que mais precisa desse livro? Que dor ela carrega? Que transformação esse livro promete entregar? E isso vale, minha gente, para romance, para poesia, para livro infantil, para livro técnico. Todo livro encontra alguém em algum lugar da vida. E o autor precisa saber que lugar é esse. Porque se você não sabe com quem você está falando, a sua divulgação vira um pedido genérico, né? E quase que você está implorando e não cria valor em cima disso. Segundo, uma mensagem central. Eu não estou falando aqui da sinopse do livro. Sinopse explica sobre o que é o livro. A mensagem central é diferente. Ela mostra por que esse livro importa. Por exemplo, um livro sobre memórias de infância pode ser apresentado como relatos de infância. Tá certo, né? Mas isso ainda é muito fraco. Agora, quando você coloca essa mensagem da seguinte forma: este livro mostra como as pequenas lembranças da infância continuam moldando quem somos na vida adulta. Já existe uma promessa emocional. Percebe a diferença? Não fica mais bonito também? Fica muito mais claro. E a beleza ajuda, porque ela conecta o seu leitor. A clareza faz isso acontecer também. Terceiro, presença e relacionamento. E aqui que muita gente se assusta. Ah, Sandro, mas eu não tenho seguidores. Tudo bem, tem autor com muitos seguidores e pouca venda. E tem autores que têm uma audiência muito menor, mas muito bem construída e que vende mais. Por quê? Porque transmite confiança. Presença não é número, presença é lembrança. Então, antes de lançar, você pode falar sobre os seus bastidores do livro, pode compartilhar temas que aparecem na obra, ou pode contar como decidiu escrever, como é que foi esse processo. Você pode apresentar trechos da obra ou também de outros escritos. Então, assim, você não precisa entregar o livro inteiro, o que tem tudo no livro antes do lançamento, mas você precisa preparar um terreno. E lançamento sem preparar esse terreno é como jogar semente no concreto. Não acontece nada, né? E tem mais um ponto que parece óbvio, mas não é, e continua sendo ignorado. Autores vendem melhor quando cultivam pessoas, não apenas quando anunciam produtos. Então, mostre o processo, convide as pessoas a acompanhar. E quando o lançamento chegar, não será mais um susto. Tem gente que quer fazer aquela surpresa, olha, lancei um livro. Não, isso vai ser uma continuidade. As pessoas já estão esperando e já estão entendendo do que se trata. Quarto, prova de valor. Eu não estou falando aqui de ser arrogante, mas eu estou falando de credibilidade. Pensa bem, por que alguém compraria o seu livro? Né? A pessoa compra se ela confia em você. Cada livro pede um tipo de prova diferente. Por exemplo, um livro técnico vai pedir a sua trajetória, os seus resultados. Uma autobiografia vai querer ver a força da sua história vivida.
O romance, como é a qualidade dos trechos, como é que isso está construído. A poesia, por exemplo, a identidade estética, qual que é a unidade temática. E quando o autor aparece apenas dizendo, olha, eu publiquei o meu livro, essa mensagem ela é fraca, né? Simplesmente fraca. Parece um pedido de, por favor, né? Vem aqui ver o que eu fiz. E não uma proposta de valor. E o leitor, ele não compra porque você publicou, só porque é você. Ele compra quando entende que aquele livro importa e porque merece entrar na vida dele. Quinto, planejamento. O leitor não vai descobrir o seu livro por encanto. O autor não pode depender desse acaso. Então você tem que deixar muito claro qual é a data do lançamento. O lançamento vai ser físico, online, vai ter nas duas formas. Quem vai receber exemplares antes que possa ler e dar algum retorno? Quais são conteúdos que podem ser publicados antes, durante e depois? Porque assim, minha gente, o lançamento, muito diferente do que muita gente pensa, não é o fim, mas ele é o começo da vida pública do seu livro. E muitos autores tratam o lançamento como um ponto chegada. Ó, finalmente publiquei, pronto, tá pronto, comprem e tá bom. Isso é importante, mas depois que o livro nasce, ele precisa circular, precisa encontrar leitores, porque é aí que começa a sua carreira de escritor. Então, antes do lançamento, construa essa ponte, defina para quem é o livro, organize a mensagem central, comece a falar sobre o projeto, reúna as provas de valor. Planeja a chegada desse livro ao mundo. E guarda isso, o livro não se vende sozinho, porque ele não foi feito para ficar sozinho. Ele foi feito para encontrar leitores. E esse encontro precisa ser preparado. Então, publicar sem pensar nisso é como você preparar uma bela mesa de jantar e esquecer de convidar as pessoas. A comida pode estar maravilhosa, mas ninguém aparece, porque você não convidou ninguém, porque ninguém foi chamado. E olha só, no Café do Escritor nós ajudamos autores para olhar para o livro como obra, mas também como projeto, texto, publicação, posicionamento, caminho até o leitor. E se você está nessa fase agora, o link do nosso WhatsApp direto está aqui abaixo do vídeo, tá? Você conta para a gente como está o seu livro, em que fase que está, o que você está escrevendo, se é um rascunho, se está prestes a publicar, e a gente te orienta em todas as fases necessárias com muita clareza para que você entenda o processo. Se você não entender o processo, fica muito mais difícil. E já se inscreve também aqui no Café do Escritor, porque toda semana estou aqui com novos conteúdos para você sobre escrita, publicação e tudo e muita coisa. Ah, e já me conta aqui nos comentários, o seu livro já tem um leitor definido ou você ainda está escrevendo sem saber exatamente para quem é e quem precisa dele? Até a próxima.